Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juliano, professor de História. E galera, a gente vai estar falando nessa nossa aula de um objeto de estudo inserido nesse contexto mais amplo de experiências ditatoriais no Brasil e na América Latina, né? E o que significa isso? Momentos, né, que a América Latina vivenciou regimes ditatoriais, em que a democracia foi colocada de lado por algum período, por alguma justificativa, e os militares assumem o poder. Tá? Esse é o contexto que nós temos aqui. Lembrando que os países aqui da América Latina, são países que saem de um modo de produção mais agrário, estão buscando se inserir em um modo de produção mais industrializado, né, tentando entrar em um mundo mais industrializado, e aí nós temos aquele fenômeno característico chamado de populismo, onde você tem uma figura carismática querendo atender os anseios do povo, parte desses anseios, e também auxiliando a elite industrial. Um exemplo clássico que a gente tem disso é o Getúlio Vargas, né? Que é considerado lá o pai dos pobres e a mãe dos ricos, ou seja, ajudando um pouco cada parte ali que a gente vai ter. Temos outros populistas também do decorrer da história da América Latina, né? E chegamos nesse período aqui da década de 60, mais especificamente no Brasil, que a gente está falando agora, sobre o período da ditadura militar. A ditadura militar brasileira vai de 64 até 85, certo? Durou 21 anos esse processo todo. Os militares, no seu início, uma parte do exército brasileiro queria que essa intervenção fosse cirúrgica, né? Somente colocar ordem na casa, depois já devolver em seguida o poder para os civis, como por exemplo é o caso do Castelo Branco, né? Ele era dessa ala chamada de ala Sorbonne, acreditava que essa seria a maneira mais fácil, a melhor maneira de o exército assumir o poder. Já uma outra parte não, acreditava que os militares deveriam ficar no poder pelo tempo que fosse. Certo? Essa era a ideia da chamada linha dura do exército brasileiro. E durante o decorrer da história do regime militar, a gente vai ter uma forte oposição acontecendo. Essa oposição, galera, ela vai acontecer tanto no campo das artes quanto no campo da luta armada, né? Você tem movimentos de guerrilha realmente que acontecem, que existem no Brasil, né? Movimentos como o movimento do Carlos Marighella, você tem o MR8, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, né? Você tem o VAR Palmares, você tem inúmeros movimentos que são realmente movimentos de guerrilha, né? Acusados naquela época de terrorismo, né? Porque estavam praticando ações contra o governo, por isso considerados terroristas, sendo boa parte deles inclusive exilada, né? Aqui a gente vai ter a oposição sendo feita nas artes. Só que você precisa lembrar que desde o nosso primeiro presidente militar, desde o Castelo Branco, nós já temos, galera, a censura sendo instituída, né? Você precisa lembrar que você vai ter revistas, páginas de jornais que são censuradas, que são lá retirados trechos de uma reportagem e colocado no lugar um soneto, um soneto de Shakespeare, um texto do Luiz de Camões ou uma receita de bolo que não fazia sentido nenhum estar naquele lugar, né? Então a censura ela vai existir. Você tem uma presença forte da censura durante quase todo o período militar brasileiro, né? Esse período da ditadura militar. Mas mesmo assim, os artistas continuarão produzindo. Muitos artistas faziam como é que funcionava esse processo? O artista fazia essa letra, enviava a letra para aprovação ou não, né? Aí via lá um censor, lia aquela letra e falava: não, essa letra aqui está aprovada, pode passar. E aí é isso que você vai ter aqui então, os autores enviando as suas composições para, como é que a gente pode dizer, a validação ou não dessa letra, tá? E o que a gente tem, pessoal? A oposição nas artes, tentativa de surgimento, nesse período a gente vai ter o surgimento de um movimento chamado tropicalismo, né? Um movimento que vai ser baseado no Manifesto Antropofágico, né? Que a gente tem lá durante o período da Semana de Arte Moderna de 22, e aqui nós vamos tentar criar uma cultura verdadeiramente nacional, buscando elementos regionalistas para inserir na cultura, né? E aí você vai ter uma certa mescla, como é o caso mais clássico que a gente tem aqui, do tropicalismo, né? Com o álbum chamado Panis et Circenses, que você tem ali vários ícones da música brasileira naquele período, e ali você vai ter essa mistura louca de rock and roll, com baião, com chachado, com ritmos regionalistas aqui do Brasil, né? Então, essa tentativa de fazer surgir uma cultura verdadeiramente nacional. Mas a gente tem que entender que cultura, galera, é sempre híbrida, né? Ela vai estar sempre se misturando com muitas coisas, tá? E aqui essa oposição nas artes, a gente vai falar mais da década de 60 e 70.
fazendo já um esclarecimento, né? Na década de 80 nós temos o surgimento do rock brasileiro, lá na região de Brasília, em São Paulo também, no Rio Grande do Sul, né? Mas esse rock de Brasília, o rock de São Paulo, o rock do Rio Grande do Sul surge mais para a segunda metade da década de 80, onde a gente já está em um período maior de redemocratização durante os governos Geisel e o governo Figueiredo, tá? Então por isso a gente não vai abordar nessa nossa aula esses elementos da cultura da década de 80, mas sim outros movimentos que a gente tem aqui. Os movimentos artísticos desse período que tinham uma oposição mais rígida, uma oposição mais descarada mesmo contra a ditadura militar, nós chamamos esses movimentos de uma arte engajada, que eles acreditam no seguinte, que a arte é uma ferramenta revolucionária capaz de promover as mudanças sociais. Então você vai ter muitas dessas críticas sendo feitas, inserção muitas vezes de ideias consideradas de esquerda em parte dessas letras, né? Da MPB e canções do tipo. E aí temos também a presença de elementos da oposição aqui no caso do teatro e também na música e no cinema. A música é o mais clássico por causa que você consegue estar sempre reproduzindo trechos e mais trechos de músicas e por isso cai mais fácil no imaginário cultural, né? Mas aqui nesse período tínhamos grupos de teatro, como o Grupo Oficina e o Teatro de Arena, em que eles faziam a encenação de peças de teatro com um cunho um pouco mais realmente marxista, buscando tentar criar uma consciência de classe para os trabalhadores, e eles iam no final do expediente, na frente das fábricas, fazer esse encenamento para as pessoas assistirem, para tentar entender um pouco mais ou criar uma consciência que a gente vai ter sobre esse assunto, né? Um exemplo clássico que nós temos sobre isso é a peça de teatro, também transformado posteriormente em livro, do Gianfrancesco Guarnieri, que a gente tem aqui, que é o Eles Não Usam Black Tie. Esse texto é cobrado volta e meia em provas de vestibular, né? E o Guarnieri descreve nesse texto aqui a história de uma tentativa de greve, né, que era um mecanismo muito comum pelos trabalhadores e operários da época, e temos ali um fura-greve. E o fura-greve, quem que é? O cara que é contrário à greve e entrega lá o movimento grevista para o dono da empresa. E aí, quem faz isso é o próprio filho do ator principal, ali, né, do personagem que a gente vai ter. E aqui a gente tem uma das cenas mais... E depois, inclusive, esse filme se transformou... A peça de teatro se transformou em livro, que se transformou em filme. E aqui a gente tem uma das cenas mais clássicas do filme, que é uma conversa entre a Fernanda Montenegro e aqui o Guarnieri, os dois sentados. Essa cena é emblemática porque ela está catando feijão ali e na continuidade da cena ele começa a catar feijão junto com ela e é uma cena totalmente improvisada que eles fizeram ali no momento, né? E aí o filho deles ali é o fura-greve, que ele está mais preocupado com o filho dele que vai nascer e a mulher dele estava grávida e tudo mais. Essa é uma peça clássica que a gente tem desse período, né? Aqui, uma imagem também do filme, a gente tem aqui também outra imagem representando o Eles Não Usam Black Tie, ok? Não vamos entrar em detalhes sobre isso aqui, deixa para o teu professor ou professora de literatura. Essa é a capa clássica também que nós temos do Panis et Circenses, né? Com personagens da música brasileira aqui, como o Chico Buarque, o Torquato Neto, você tem o Gilberto Gil, aqui em cima os Mutantes, esse cara que está ali em cima é o Tom Zé, né? Todos membros aqui do movimento chamado de movimento tropicalista, que buscava trazer uma característica mais nacionalista para a arte, tá? Para a música brasileira, tentando romper com alguns rótulos, mas ao mesmo tempo utilizando outras vertentes do rock internacional dentro das suas composições, certo? Aqui, nesse período de ditadura, nós temos também o Festival Nacional da Canção, que tem ali várias e várias edições acontecendo, e esse festival é responsável por lançar muitos e muitos artistas do período. Os mais conhecidos são o Chico Buarque, o Caetano Veloso, né, o Gilberto Gil, a gente tem aqui também o Edu Lobo sendo representado aqui nessa imagem com ele mesmo, aqui o Caetano Veloso, né? E no cinema, a gente tem uma representação magnífica do cinema brasileiro desse período, que é o chamado Cinema Novo, com figura principal disso tudo, o Glauber Rocha. O Glauber Rocha, conhecido ali por esse filme aqui, O Deus e o Diabo na Terra do Sol, também pelo um outro filme que é A Terra em Transe, né? O Glauber Rocha que tem uma filmografia um pouco diferente dessa filmografia hollywoodiana que a gente está acostumado, é um filme um pouco mais lento, mais demorado, para que as coisas vão acontecendo, né? Ele achava que as coisas aconteciam para que um filme fosse feito, né? Ele dizia que bastava uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, isso era o responsável para você conseguir criar um bom filme. Essa era a ideia que ele tinha, né? Inclusive, grandes diretores de Hollywood
são admiradores do trabalho do Glauber Rocha, como o Martin Scorsese, por exemplo, diz já abertamente em algumas entrevistas que ele adora os filmes do Glauber Rocha, e também de um filme lá chamado Parasita, que ganhou o Oscar ali e tal. O diretor do filme diz que admira muito também o trabalho do Glauber Rocha, que é esse doidão aqui que a gente tem nessa imagem, dá pra ver o jeitão de doido do bicho, né? Vamos lá, vamos analisar então uma dessas letras do período ditatorial para ver como que funcionava esse mecanismo de tentar burlar a censura, né? Essa era a graça dos compositores. Vamos ver se essa música passa na censura, vamos ver se a gente consegue enganar o censor e tal. E aqui a gente tem uma canção, uma das mais clássicas do período. Desde o 5º ano, a tua professora já te falou sobre essa música aqui, então você já está mais careca do que eu de saber sobre esse assunto. Leia a letra da canção Cálice, de Gilberto Gil e Chico Buarque, escrita em 73. Essa canção foi vetada pela censura prévia. Pai, afasta de mim esse cálice. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca, resta o peito. Então, o que vai estar o jogo de palavra principal aqui? É no final. Pai, afasta de mim esse cálice, a ideia do cálice, que está sendo cálice de vinho, sendo transposta, então, em uma outra interpretação, do cálice, que é você ficar quieto, você não poder se expressar durante a ditadura, né? É um mecanismo muito simples, na verdade, que você tem aqui de criação de uma outra ideia na frase, né? A canção Cálice é um típico exemplo de canção de protesto. Como você pode definir essa classificação? Você pode ver que a gente tem aqui, ó, como beber dessa bebida amarga. Qual bebida amarga? A censura que você está tendo, a ditadura militar acontecendo no Brasil, tragar a dor, engolir a labuta. Que dor? A dor das pessoas que estão sendo torturadas. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade, menos morta, tanta mentira, tanta força bruta. É isso que a gente tem esse joguinho de palavras querendo criticar, então, a ditadura militar aqui abertamente na letra. Claro que não passou. 2. Diversos autores usavam jogos de palavra, como a gente comentou, ou termos ambíguos para transmitir mensagens que fossem de resistência, quer fossem de resistência, quer fossem de crítica ao regime. Qual é a mensagem da canção analisada? A mensagem que a gente está transmitindo nessa canção é a ideia de ser a contrariedade do se calar perante a ditadura. É a ideia de, mesmo com tanto sofrimento, a gente tem que se expressar contra esse regime que está tomando conta. Essa é a ideia central que a gente vai ter nessa questão, né? 3. Qual foi o motivo da censura à letra da canção? O motivo que a gente vai ter especificamente é o finalzinho ali da letra, que é uma palavra cálice, né? E aí você pode colocar separado cálice de você se ficar calado e não o jogo de palavras referente ao cálice de vinho que o autor coloca aqui então nessa canção. Beleza, galera? Isso aqui é um exemplo clássico que nós temos então de músicas produzidas durante o regime militar brasileiro. Ok? Eu sou o professor Juliano, um forte abraço para vocês, até a nossa próxima aula. Tchau!